Olá pessoal, bem-vindos aí mais uma videotarefa referente à disciplina de Operações Unitárias 2, ofertada pela professora Camila. Meu nome é Maxwell Fernando, sou graduando em Engenharia de Alimentos e vou estar apresentando para vocês o ciclo padrão de compreensão a vapor. Pois bem, antes da gente adentrar no ciclo em si, vamos falar um pouco da refrigeração. A refrigeração é o processo que visa então a remoção do calor de um corpo mais quente pelo mais frio. Então, o calor ele vai ser removido, ele é denominado de carga térmica, sendo essa quantidade de calor que deve ser removida de um produto para que se atinja a temperatura. E dentro da refrigeração, a gente tem três parâmetros muito importantes, que são os refrigerantes. Os refrigerantes nada mais é que são substâncias que absorvem calor, que é o agente de resfriamento. Temos também o esfriamento latente. Esse esfriamento latente é o calor absorvido pelo refrigerante que faz mudar o seu estado físico, no caso quando está em liquefação ou evaporação. Já o outro parâmetro também importante que a gente deve estudar é o esfriamento sensível. Esse esfriamento sensível ele é o calor absorvido pelo refrigerante que faz elevar a sua temperatura. Então, esses são os parâmetros que a gente deve estar em mente aí quando a gente se trata de refrigeração. Pois bem, então vamos entrar aqui no ciclo padrão de compressão a vapor propriamente dito. Então, aqui a gente vê um esqueminha, tá? Referente ao nosso ciclo padrão. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 estágios que a gente vai estar separando para a gente fazer uma didática, de compreensão melhor aí. Onde aqui na parte azul, que é a parte de baixo, que vai desde a expansão ao compressor, passando pelo evaporador, a gente tem a nossa linha azul, que aqui é representado pela baixa pressão, e do compressor à expansão na parte de cima, passando pelo condensador, a gente tem uma linha de alta pressão. Aqui é o pump, que é a expansão do líquido externo, geralmente utilizado aqui, no caso aqui está trazendo a água para a gente. Então vamos lá para o nosso primeiro estágio aqui, que é relacionado ao evaporador. Então aqui a gente tem um evaporador, uma serpentina, um ventilador aqui, tá? Então aqui, o que acontece? Nesse estágio aqui, o fluido refrigerante, ele entra na serpentina, tá? Que a gente tem um fluido predominante líquido, e esse fluido, ele absorve calor do ar forçado, que passa aqui pelo ventilador, e que vai passar entre as aletas, que são aqueles fragmentados, aqueles tubos fragmentados, e depois vai absorver calor, latente do refrigerante, e vai então se vaporizar. Então assim a gente tem o nosso primeiro estágio, e agora vamos para o segundo estágio aqui, que é referente ao compressor, tá? A sua finalidade aqui do compressor, a gente já sabe que o compressor ele vai comprimir, então o refrigerante que está aqui no estado a vapor, que passa do líquido para o vapor, e com isso faz com que eleve a pressão. Então aqui a gente já vê a mudança de pressão, a low pressurize, e a gente vê aqui, uma pressão alta. Então isso faz aumentar a pressão, e aqui são consideradas, aqui, no caso desse exemplo, a gente não considera, a gente desconsidera, no caso, as perdas, então as perdas são desprezíveis. Mas na prática, esse processo aqui perde calor para o ambiente, mas é de forma que não tem muita significativa, então a gente pode continuar desconsiderando, tá? Neste processo aqui, do compressor, é aplicado então um trabalho, para que o fluido circule no ciclo, nesse ciclo completo aqui. Agora a gente tem a condensação, que é nosso terceiro estágio. Então a sua finalidade aqui é para retirar o calor do ciclo, e o fluido que está no gás saturado é condensado ao longo do equipamento, em contato com o ar, então ele vai ceder calor para o ambiente externo. E agora, já temos o fluido aqui refrigerado, que antes estava em vapor, agora está em líquido. Ele vai ser encaminhado para a nossa válvula de expansão, que é essa válvula aqui, E aqui a gente vê, que aqui está ainda em alta pressão,
mas depois da válvula de expansão aqui já tem a queda de pressão. Então nessa etapa vai ocorrer realmente isso, né? A queda de pressão brusca, tá? Mas aqui a gente vê, né, que é controlado aqui essa queda de pressão. Né? Então assim, vai reduzir a pressão do nosso fluido, né? E essa pressão de condensação vai para uma pressão de vaporização. Então com isso, né, a gente volta aqui novamente para o evaporador e esse ciclo se continua aí, tá? Então vamos lá. Já que nesse slide a gente consegue fazer uma associação do esquema que a gente explicou no slide passado com o gráfico de pressão por entalpia. Esse gráfico didático dá para a gente compreender mais este processo ainda. Então aqui a gente vê um ciclo, né, mostrado. Esse ciclo ele vai operar em dois níveis de pressão, no caso de baixa e alta pressão. Tá? A gente mostrou isso também no slide passado. Então o fluido refrigerante que está no seu estado de vapor superaquecido e a baixa pressão, ele vai ingressar lá no nosso compressor, aqui nesse estágio, e ele vai ser bombeado para o condensador, né? No caso, esse estágio aqui. E neste processo aqui já está acontecendo em alta pressão, tá? Então, neste componente, a liberação de calor, né, no caso do condensador, a liberação de calor para o meio externo, fazendo então com que o fluido refrigerante mude de fase. Né? Então, essa mudança de fase ele vai passar do estado de vapor para o líquido. E através do dispositivo de expansão, né, na condição de líquido, no caso desse processo aqui, ocorre, né, no caso líquido, através, no caso desse dispositivo de expansão, na condição do líquido sub-resfriado, o fluido vai perder a pressão, né, e vai reingressar no evaporador. Então, nessa condição de baixa, vai acontecer, né, já está em baixa pressão, e o refrigerante retira a energia térmica, né, do ambiente resfriado, através, no caso, até ser vaporizado totalmente. Então, assim, a gente pode ver que após, né, receber um reaquecimento adicional, o fluido refrigerante então ele vai ingressar novamente, né, no compressor, na condição de vapor superaquecido, reiniciando o ciclo termodinâmico. Então a gente vê, né, que é um processo aí bem dinâmico, né, e completo. Então aqui, ó, vamos estudar um pouco esse processo. A gente aqui vê dois estágios, né, no caso do 1 para o 2. Então nesse estágio aqui ocorre a compreensão do fluido, né, fazendo então o quê? Aqui a gente tem um aumento da temperatura, né, e o aumento da entalpia, né, maior, né, devido estar no vapor, devido, né, o nosso líquido, o nosso refrigerante está no estado de vapor, né, que no caso a entalpia no vapor é maior que no líquido. Já que do 2 ao 3, a gente vê que nesse estágio a liberação de energia armazenada no processo, né, para o ambiente externo, né, ou para o líquido que recebe talvez o calor. No caso, eles utilizam muito água. Né? Já que do 3 ao 2, né, do 3 ao 4, a gente vê, né, a diferença de pressão. Então a válvula, né, de expansão ela vai diminuir bruscamente, né? A gente vê aqui a queda, né, da nossa pressão e o fluido, né, isso acontece para que ele retorne, né, ao nosso evaporador aqui. E do 4 a 1, né, nesse processo aqui, a gente vê que a pressão se mantém constante, tá? E assim, né, assim também como a nossa temperatura. Então, só vai variar então o estado do refrigerante. No caso, ele vai passar do líquido, né, para vapor, fazendo assim então um ciclo, né, muito dinâmico, né, o ciclo termodinâmico. Então aqui a gente consegue explicar esse diagrama dessa maneira. Pois bem, vamos falar um pouco das características desejáveis para um refrigerante. Então a gente deve olhar as características termodinâmicas favoráveis, no caso tanto de questão de pressão, volume, temperatura, calor, entalpia, tá? Estabilidade química, então o fluido, né, ele não pode se degradar aí com variação de pressão e temperatura, não ser tóxico, né? A gente vê, né, aquele problema lá com a Baker, né, que eles usaram dietileno glicol, né? Então assim
tomar muito cuidado com isso, tá? Não ser inflamável. Esse não ser inflamável aqui, a gente pode caracterizar, né, no caso butano e propano, que são líquidos, são fluidos, né, inflamáveis, compatível com o óleo, né, de lubrificação, de compressores, né, fácil detecção, então assim deve ter odor, né, para caso ele ocorra uma fissura, né, no nossa serpentina ou onde o fluido passa, para a gente conseguir perceber e fazer a manutenção, tá? E também pela segurança, né, dos colaboradores, enfim, até da integridade do produto. Custo razoável, então a gente sabe também que não adianta a gente ter um fluido muito caro, né, se a gente não vai conseguir dar manutenção a esse fluido, e isso para a indústria, né, a gente vê que é um ponto muito chave, a questão do custo. Agora vamos só finalizar aqui em relação, né, ao Protocolo de Montreal, que aconteceu em 1986, né, que foi mais uma conferência, né, onde eles, que é esse protocolo, ele visa, né, a questão da atmosfera, principalmente da camada de ozônio e seus impactos. Então eles viram, né, que os gases que estavam sendo utilizados antes estavam tendo um impacto muito grande, né, na camada de ozônio. Então ele sugeriu, né, a necessidade da substituição dos refrigerantes, né, os CFCs, né, os hidrocarbonetos à base de flúor e cloro, por halogenados puros, misturas binárias, ternárias de halogenados, sistemas de refrigerantes naturais como CO2, GNP e amônia também, que é um fluido muito utilizado hoje na indústria, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida estou à disposição.